World Cup finals. Chile wasn't the only country in South America to adopt Chicago school policies. Friedman's disciples held key positions in Brazil and advised the government of Uruguay. Then on March the 24th, 1976, a military coup overturned the government of Isabel Perón in Argentina. A junta of 3 generals took over the country, led by General Videla. Chicago boys landed key economic posts in the military government. They seized the opportunity for major economic and social re-engineering. And within a year of the coup, wages lost 40% of their value, factories closed, poverty spiraled. Just as in Chile, people had to be terrorized into accepting these economic policies. Videla learnt from Pinochet's experience. He adopted the tactic of disappearing people. Striking a balance between public and private horror, disappearances were often carried out in broad daylight, but could always be denied. Many of the techniques used by the Chilean and Argentinian military had been learnt in the US-run School of the Americas. Torture techniques taught, from rape to derobing to torture with pointed objects, breaking of extremities, poking eyes out, branding. In Latin America, there are various regimes which at the moment are abusing human rights. Political murder, torture, deportations, imprisonment without trial, using the techniques they may have learned in this establishment. You may be right. If you can say that the skills which we've taught here have been applied, I can't deny that. The use of torture of a known enemy soldier to gain some kind of military advantage, I think, is justifiable and smart. To go beyond that, to use torture techniques merely to intimidate people, is completely wrong, unethical and immoral. But in Argentina and Chile, these techniques were not used just on soldiers or terrorists. They were used on students and union members. They were used on anyone who opposed the free market economic policies of the regime. In 1978, the Argentine junta hosted the World Cup. The final was played in the stadium less than a mile away from the biggest detention camp in the country, where thousands of prisoners were held in torture chambers. Decir que con los goles, con el grito de gol, se tapaba la voz de los secuestrados, los gritos de los secuestrados era una realidad. Organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este país maravilloso que nos siguen atacando a aquellos que... And Argentina took their terror regime one step further than Chile. Among the disappeared were hundreds of pregnant women. Women who were allowed to give birth before being murdered. De todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran, sacárselos. Y eso sucedió con 500. Yo soy uno de esos 500. As imagens que nós assistimos não está de excelente qualidade, tão qual a imagem, por exemplo, de um filme de Hollywood. Infelizmente, nos acostumaram
a assistir superproduções em alta definição. E quando nós vamos assistir imagens como essas que passaram, há uma luta dentro de nós. A necessidade, o interesse em saber o que aconteceu, ver o que aconteceu e como aconteceu. Mas, por outro lado, o desânimo em face às péssimas qualidades das imagens. Um ponto para os senhores do mundo, que querem continuar contando a sua história oficial, que nós sabemos ser mentirosa, enquanto a história verdadeira é horrorosa, como você assistiu. O que ocorreu foi o seguinte: década de 30, os olhares dos senhores do mundo se direcionam para a América do Sul e também, é claro, para o maior país deste continente, o Brasil. Uma competição que estava atraindo a atenção de muitas pessoas, o futebol. E agora a necessidade de se separar o futebol das Olimpíadas e fazer dele um mega evento. Afinal de contas, o rádio poderia transportar todo o fascínio do futebol através das suas ondas para todo o planeta. E logo após também, a invenção da TV, que definitivamente estaria consolidando o sucesso da Copa do Mundo. Uma excelente ferramenta nas mãos dos senhores do mundo. E agora, na América do Sul, o Uruguai era o destaque. Não foi difícil, é claro, rapidamente se manipular este país, implementar nele o capitalismo americano, a farsa do dólar atrelado ao petróleo e a submissão social, cultural e principalmente financeira aos Estados Unidos. Logo depois viria a Colômbia e outros países da América do Sul. Mas restavam ainda alguns. E agora era hora de começar a aliciar o Brasil. A música Brasil, Meu Brasil Brasileiro ganhou primeiros lugares nas paradas, principalmente dos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo, graças à influência americana. Levaram ao estrelato Carmen Miranda. Criaram as produtoras de cinema brasileiro com recursos financeiros advindos diretamente das famílias Illuminati. O Brasil passou também a figurar como um país produtor de cinema. Depois, a atenção voltada para a música brasileira, onde as composições americanas eram traduzidas para o português e cantadas nas vozes de Celi Campelo, de Renato e seus Blue Caps e outros cantores da época, incluindo Roberto Carlos. Nesta época, em 63 para 64, surge um inconveniente. Aparece em cena um político que, com a música da vassourinha Varre Varre, conquista a atenção, o coração e também o voto da maioria dos brasileiros, e é eleito, escapulindo o controle dos Illuminati. Há, nesse momento, então, de se dar uma freada, de estagnar o problema, forçando Jânio Quadros a renunciar. Jânio Quadros já havia algo ocorrido semelhantemente em outros países, inclusive bem próximo de nós, próximo do Brasil. E agora, Jânio Quadros preferia atribuir a sua renúncia a forças ocultas e terríveis, que a televisão levava para o lado cômico e diziam que eram fantasmas. Mas fantasmas bem reais, hoje sabemos. Esses fantasmas têm inclusive nome, Illuminati. A partir de então, o golpe de 64. Os militares assumem o poder no Brasil. E aí, ficam de vara curta até 65, esperando a Copa do Mundo de 66. Um momento em que o povo estaria anestesiado e seria hora de implementações mais rígidas. 66 passa e o Brasil não consegue levantar o troféu.
Mas há uma outra oportunidade na década de 70. E agora, o governo americano se empenha mais ainda em fazer com que o Brasil obtenha o maior êxito e sucesso na Copa vindoura, a fim de que implemente as mudanças mais severas e radicais de todos os tempos em nosso país. Final de 68, o governo brasileiro está autorizado pelos Illuminati a aplicar o AI-5, o Ato Institucional número 5, que acabou definitivamente com a democracia no país. Tudo isso não precisa aqui repetir, porque eu já tenho cansado de dizer. Sob a batuta da Rede Globo de televisão, criada pelo grupo Time Life, especialmente para isso, para entregar o Brasil nas mãos dos senhores do mundo e assim consolidar o americanismo no país e a mudança da economia para uma total sujeição ao dólar sem lastro do petróleo, o dinheiro americano. 68, final do ano, é hora do AI-5, porque já está tudo certo. O Brasil vai fazer uma belíssima campanha na Copa de 70 e o povo anestesiado não vai sentir as dores, não de um parto, mas desta morte horrenda. Buscando a paz dos quatro cantos, aquele gesto de eternidade ao povo. Não tem coisa melhor para um governo do que uma grande vitória esportiva, né? Realmente são eventos assim simbólicos, icônicos, carregados de paixão nacional. A população se entusiasma. Mas nós não vamos ainda entrar no contexto histórico da Copa de 70, uma das maiores fraudes que já existiram e que até hoje grande parte da população brasileira não sabe. Ainda não. Daqui a pouquinho você vai ter muito mais detalhes sobre a grande farsa que foi a Copa de 70 com o Brasil campeão no México. Tudo isso, não preciso repetir, que com ampla cobertura e encobrimento das emissoras de televisão e de rádio, principalmente da filhinha novinha criada especialmente para limpar a sujeira dos Illuminati, a faxineira faceira, a Rede Globo. Vamos nos atentar no vídeo que assistimos sobre a tomada de outros países da América do Sul. 1973 para 74. A economia do Chile está estabilizada. O governo chileno tem a missão de tirar tudo enquanto é empresa de fora e valorizar o cidadão chileno através das empresas do Chile. E isso preocupa e muito os senhores do mundo. Afinal de contas, o planeta é governado pelas corporações, que comandam os países e também comanda os Estados Unidos. E assim, o capacho na época, o fantoche deles, ao lado de Henry Kissinger, o presidente Nixon, tem a missão agora de intervir diretamente com os Blackwaters e a CIA, promovendo tudo o que for necessário para desestabilizar o governo chileno. E nesta hora, para fazer isso, os Estados Unidos são mestres, porque eles boicotam de todas as formas. O governo acaba entrando em ruína e a própria população do país se volta contra o seu governo. Tudo isso através de um caos gerado pelo próprio sistema Illuminati. No Chile não foi diferente. O presidente, que outrora era popular, no momento em que resolve banir as empresas americanas no Chile, consolidar a sua economia com o produto interno bruto local, ficando exatamente o dinheiro do Chile no Chile, abre um parênteses,